totalmente diferente, não é uma religião em si, não é uma filosofia, não tem nada que possa denominar. Até hoje eu postei um vídeo aí que Jung, ele traz, Carl Jung era um psicanalista que criou, junto com Freud ali, a psicanálise. E aí, oi, boa noite, Marcos, tudo bem? E aí ele tem o Codex Jung, que é a primeira parte da biblioteca de Nag Hammadi, a primeiro grupo de livros que foi encontrado, e ele traz essa concepção, porque os gnósticos, eles realmente, ele fala que eles trazem do sentimento aí, e não da razão, e não do intelecto, o conhecimento divino e do universo. E todo o conceito do gnosticismo faz jus e faz parte daquele conceito dele do inconsciente, dos arquétipos, que existe um arquétipo no mundo que domina tudo e que nós vamos relembrando vários tipos de arquétipos, e a gente chama isso de arcontes, chama de pleroma, chama de éons, que são unidades aí que trazem de dentro, que você já tem gravado dentro de você mesmo, de como as coisas existem. Então Jung, ele trazia ali com os pacientes dele, mesmo antes de conhecer o gnosticismo, muitos sonhos que as pessoas relatavam, e depois, quando ele conheceu o gnosticismo, esses sonhos que as pessoas tinham faziam sentido com o gnosticismo. Então ele ficou intrigado com isso e aí começou a entender. E aí ele traz esse conhecimento e fala que realmente assim teve essa lacuna, porque o gnosticismo surgiu ali na era cristã com Jesus Cristo, e depois ele durou até o ano 300 ali depois de Cristo, depois que eles foram perseguidos e mortos ali depois do concílio de Nicéia e outros concílios ali por mais ou menos 325 a 350 depois de Cristo. Então o gnosticismo ficou oculto, né? Existem sociedades secretas, existem lugares que buscavam um pouco daquilo que é o conhecimento, mas não tinham todo o conhecimento do que é o gnosticismo. Só depois de quase 2000 anos, agora em 1945, que foram descobertos aí a maior parte dos livros gnósticos. Não são todos que foram descobertos em 1945 em Nag Hammadi, foram 52 livros, e outros foram descobertos em outras escavações, em outros lugares, assim como o Evangelho de Maria Madalena, foi em 1890, teve o Códex de Berlim também, tem o Evangelho de Valentino, tem outros evangelhos que foram descobertos aí em outros sítios e outros pontos. E toda essa tradução surgiu depois de 1978 para trazer esse conhecimento aí para o português. Também demorou aí. Quando eu nasci, em 1984, foi a primeira tradução para o português. E eu hoje trago esse conhecimento para as pessoas, que é um conhecimento muito novo, mas ao mesmo tempo muito antigo. Todo o conhecimento da humanidade, ele traz, e existem gerações nas quais as pessoas estão mais abertas a alcançar a iluminação e a alcançar o conhecimento. Isso está nesses livros, e a história também. Quando tinha os filósofos gregos ali, Platão, Sócrates, existia na China também Confúcio, Lao Tse, e aí existia lá na Índia o Buda e Mavi, que é do Tantra, e os hindus, e aí eles, nesse mesmo período, todos eles buscavam a iluminação e tinham esse conhecimento. Então teve essa grande época ali, que foi uns 300, 400 anos antes de Cristo, que todos eles começaram a despertar e ter um conhecimento ali do que é mais a mente, o inconsciente e o ser humano. E aí isso proporcionando que depois viesse o Salvador Jesus Cristo. Então tinha sempre esse conhecimento ali. Depois ficou uma era de escuridão aí, porque a gente tem a Igreja Católica dominando praticamente o mundo inteiro e trazendo a ignorância para as pessoas e retrocedendo, que daí as pessoas deixaram de ter essa busca pelo autoconhecimento, pela iluminação, e começaram a buscar o que é material, um sacerdote, um templo, e também as outras religiões ali do Oriente também começaram a se vincular mais com estátuas, com pedra, com imagens, e não com o interior, entendendo que Deus está dentro de si. Então passaram todos esses anos,
e aí por milhares de anos as pessoas cegas. Então depois de todo esse tempo, ali no século passado, começa a surgir pessoas questionando novamente, e através do conhecimento aí de Einstein, conhecimento dos físicos quânticos e de também alguns pensadores como Osho, o como tem alguns outros hindus também que traziam esse conhecimento da yoga e do Oriente, misturaram ali com o Tantra, com o yoga, para que as pessoas começassem a buscar esse autoconhecimento. E aí isso trouxe o momento ideal para que os livros gnósticos fossem de novo descobertos, fossem de novo estudados, e aí é por isso que eu estou aqui. Então tudo isso culmina para que a gente possa despertar. Então existem gerações nas quais as pessoas estão mais aptas a aprender isso, nos livros está escrito. Eu vou continuar a ler o Evangelho de Filipe, que está na Bíblia Gnóstica Proibida, que é um livro que vocês podem adquirir na Amazon, no Mercado Livre, tá? Tem também a Biblioteca de Nag Hammadi, que tem alguns livros desses também, para vocês poderem buscar mais e mais conhecimento de Jesus. Eu vou continuar de onde eu parei na última aula. Todas as aulas que eu dou, ou as lives que eu faço, depois eu posto. Então eu vou colocando uma parte 1, parte 2, parte 3. Então eu postei hoje, e aí agora vocês podem continuar. Depois, se quiser ver do início, veja nas gravações. Então aqui o versículo 59. Se alguém, depois de baixadas as águas, sai dela sem nada haver recebido e diz: sou cristão, somente terá recebido esse nome de empréstimo. Mas se recebe o Espírito Santo, fica de posse do citado nome, a título de doação. Nada se tira de quem recebeu um presente, mas reclama-se a devolução do empréstimo a quem o recebeu. Então isso aqui quer dizer o quê? Eu já expliquei na outra aula. Oi, Nídia, tudo bem, minha amiga? Boa noite aí, Marcel. Se você é batizado nas águas, mas você não recebe o Espírito Santo, porque o verdadeiro batismo é o batismo com o Espírito Santo e não o batismo nas águas, tá? Então só você receber lá uma água quando você nasceu lá na igreja católica, ou se você vai numa igreja, alguém te joga numa piscina, ou num lago, num rio ali, isso não te dá salvação, tá? Esse batismo é um batismo dos judeus, é um batismo da antiga lei, por isso que os discípulos que batizavam e não Jesus, Jesus falou, vocês têm que ser batizados com fogo, com o Espírito Santo e com fogo. Isso que te dá o nome de cristão, porque o Cristo é o ungido. Então você só se torna ungido através do Espírito Santo, que ele é o azeite, é o óleo, é a mãe. A Sofia ela vai te cobrir como se fosse uma tinta que vai pintar você da cor de Deus, do autêntico, para você ter a mesma natureza de Deus. É uma vestimenta ali para você. E aí ele fala assim, se você baixa as águas e não recebe o Espírito Santo, você recebe o nome de cristão como um empréstimo. E se você recebeu emprestado, no final Deus vai te pedir de volta. Então você não tem a natureza divina. E aí você vai passar vergonha. No final, quando acabar a sua vida, você vai chegar e esse nome de cristão que você usou sem ser cristão, sem ser ungido, porque cristão é o ungido, por isso que é Jesus Cristo, Jesus o ungido, que ele, quando baixou as águas, ele recebeu o Espírito Santo na forma de pomba e começou a fazer milagres, começou a falar depois disso daí. Então você não tem. Agora ele fala, quando você recebe o Espírito Santo, aí você fica de posse, você toma posse, esse nome é seu. Então você é um cristão de verdade. E aí é uma doação que Deus te dá. E aí ninguém tira de quem recebeu um presente. Então se Deus te deu o nome de cristão como um presente, ele nunca vai tirar. E aí nunca ele vai te abandonar. Tem uma parte no livro apócrifo de Tiago que ele fala isso. Aquele que recebeu o Espírito de sabedoria, que recebeu o Espírito Santo, nem mesmo o Pai poderá bani-lo. Nem mesmo se o Pai quiser, ele poderá bani-lo. Porque o Espírito Santo escolheu. É a mesma coisa assim, se a mãe fala, esse aqui é meu filho, e o pai fala, não quero mais esse filho. A mãe fala, não, você não vai abandonar ele, porque o Espírito Santo é sua mãe. Então, normalmente, nas casas, né, sempre o pai é mais rígido, e aí o filho faz alguma besteira, e o pai fala, vai embora daqui. E aí a mãe fala, não, ele é nosso filho, você não vai mandar embora, se for vai você. Assim é o Espírito Santo.
Então, por isso que eu digo, você precisa do Espírito Santo. Então, a busca maior é o Espírito Santo, que é a unção que te ensina todas as coisas, que te dá essa gnose. Gnose, quando eu falo, é a unção, é o poder e o conhecimento divino dentro de você. Porque nós temos a imagem, a aparência de Deus dentro de nós. E você reconhecer isso e falar com essa voz, ouvir essa voz, isso é a gnose, que é o autoconhecimento e sabendo que você é um com Deus. E aí eu li no livro de João também, depois vocês podem ver na gravação que eu coloquei da última live. O mesmo ocorre quando alguém que foi um mistério. O mistério do matrimônio é grande, pois sem ele o mundo não existiria. A consistência do mundo depende do homem. A consistência do homem depende do matrimônio. Reparai na união sem mancha, pois tem um grande poder. Sua imagem está vinculada à poluição corporal. Aqui ele está falando que todo esse mistério é como se fosse um matrimônio, que a gente, quando está aqui na Terra, eu só estou aqui porque minha mãe se juntou com meu pai. Você está aqui porque sua mãe e seu pai, o mundo existe porque existe o casamento. Então, se a gente acabar com o casamento, acaba com o mundo, que as pessoas não vão ter mais filhos, não vão mais criar os filhos e tal. As pessoas são contra o casamento, né? E aí ele está falando que a união espiritual, ela é como a união da poluição corporal. É uma união mesmo, assim, de você se unir e se tornar um, porque isso é a consistência. Então, você tem que se unir com Jesus. E esse conhecimento é a câmara nupcial que nós falamos. Por isso que sempre Jesus falava nas parábolas, a noiva vai encontrar o noivo. Então, sua alma é a noiva e Jesus é o noivo, ele vai se unir à sua alma e os dois têm que ter essa intimidade. Você tem que ser íntimo de Jesus, como um noivo e uma noiva são íntimos. Compartilhar tudo mesmo. E essa união com o Espírito Santo, com Jesus e com o Pai, tem que ser completa dentro de você e não deixar nenhum estranho entrar dentro dessa relação. Porque hoje em dia, né, as pessoas têm esses relacionamentos liberais aí que deixam outras pessoas entrar. O relacionamento puro é que é só você, Jesus, só você, o Pai, só você, o Espírito Santo. Não deixar outras pessoas, não deixar papa, padre, não deixar ninguém, não deixar demônio, não deixar pensamento, nada entrar nessa relação. Então, seu corpo tem que ser um vácuo e tem que dentro dele só estar a luz de Jesus. Agora, presta atenção nessa parte aqui, que é uma das que eu mais gosto desse livro. Entre os espíritos impuros existem machos e fêmeas. Os machos são aqueles que copulam com as almas que estão alojadas em uma figura feminina. As fêmeas, ao contrário, são aquelas que estão unidas com os que se abrigam em uma figura masculina por culpa de uma desobediente. E ninguém poderá fugir desses espíritos se cair em poder deles, a não ser que seja dotado simultaneamente de uma força masculina e outra feminina, isto é, esposo e esposa, provenientes da câmara nupcial em imagem. Quando as mulheres nécias descobrem um homem solitário, elas lançam-se sobre ele, gracejam com ele e o mancham. O mesmo ocorre com os homens nécios. Se descobrem uma mulher formosa que vive só, procuram insinuar-se e até forçá-la com o fito de violá-la. Mas se veem que homem e mulher vivem juntos, nem as fêmeas podem aproximar-se do macho, nem os machos das fêmeas. O mesmo ocorre se a imagem e o anjo estão unidos entre si. Você vê a imagem e o anjo. Estão unidos entre si. Ninguém se atreverá tampouco a se acercar do homem ou da mulher. Aquele que sai do mundo não pode cair preso pela simples razão de que já esteve no mundo. Está claro que este é superior à concupiscência e ao medo.
é senhor de seus desejos e mais frequente que os ciúmes. Mas se trata de prendem-no, de demônios, prendem-no e o sufocam. E como poderá este fugir e pôr-se em condições de fugir deles? Com frequência alguns vêm e dizem: nós somos crentes, a fim de escapar de espíritos e demônios. Se estes estivessem estado de posse do Espírito Santo, nenhum espírito imundo teria aderido a eles. Entendeu? Então, amiga, aqui é só demônio mesmo, não entra só esses sucubus não, são todos os demônios mesmo, tem macho e fêmea, tem os duques, as duquesas, tem vários espíritos do ar e também dos arcontes aí, feminino e masculino. Esse ponto, aqui é tudo, você vê que todos esses versículos parecem que eles não estão associados e não são sequenciais, mas eles sempre falam da mesma coisa e você tem que ler os outros para entender, tá? Então, tudo isso daqui, ele está sempre falando do Espírito Santo, que a necessidade de você ter o Espírito Santo. Se você não tiver o Espírito Santo, os demônios vão entrar em você. E aí, tem aquela oração que eu ensinei vocês fazerem, que é: vós que unistes a luz perfeita ao Espírito Santo, incorporai os anjos conosco como sendo as imagens. Então, esse é o ponto de você conseguir essa comunhão, para que você não tenha esse perigo dos demônios entrarem em você. Então ele fala assim: e disse naquele dia na ação de graças, tu que unistes o perfeito e a luz com o Espírito Santo, une também os anjos conosco com as imagens. Porque você tem que entender que você, dentro de você tem a imagem do Pai. A imagem que é a aparência, que é do... A gente fala da geração sobre a qual não há reino, nós temos essa aparência que é um corpo que é luminoso, mas não é esse corpo material aqui. Mas para que ele não seja atacado pelos demônios, você precisa que os anjos também estejam com você. Então nós pedimos também para o Pai enviar milhões de anjos para estarem. E com a luz perfeita, que é Jesus, que ilumina a gente, junto com o Espírito Santo. Então tem que ter tudo isso. Isso você alcança com a câmara nupcial. E a câmara nupcial você alcança com a meditação, quando você renuncia ao mundo e você esvazia a sua mente de desejo. Não é só esvaziar a mente, parar de pensar. É você parar de se apegar ao mundo. Eu até falei numa outra live, que eu li o livro de Chuang Tzu, e ele fala sobre o jejum do coração, que é o que os olhos não ouçam, que os olhos não vejam, que eles parem de ouvir, mas não é simplesmente você parar de ouvir, é você parar de prestar atenção nas coisas do mundo, parar de buscar, de se apegar àquilo que é do mundo e considerar essas coisas materiais. Quando você considera as coisas materiais como não sendo materiais e você começa a se desapegar disso, aí você alcança essa luz perfeita. E a gnose só é alcançada pela renúncia mesmo, você tem que renunciar a tudo. E renunciar ao mundo, eu estava explicando na última aula também. As pessoas acham que o mundo, quando Jesus falava, era tipo igual os crentes falam hoje aí na igreja, ou não colocar, renunciar ao mundo é não ouvir música do mundo. Você tem sertanejo lá, isso é renunciar ao mundo. Renunciar ao mundo é não trabalhar, não usar calça, não fazer o que o mundo faz. O mundo usa calça, você usa só saia. Sei lá, um monte de coisa que o pessoal faz. Mas na realidade, volta sua mente lá para a época de Jesus. O que era o mundo para ele, quando ele falava renuncia ao mundo? O mundo era o mundo dos judeus. Você entende isso? Porque naquela época, Jesus estava falando para os judeus. Em Jerusalém, Judéia, ali. E eles têm muitas doutrinas e regras dos judeus. E isso para ele é o mundo, que são as leis dos judeus, aquelas leis das festas deles, que eles têm lá várias festas e colocar todas as regras. E por isso que ele fala, falou que é olho por olho, dente por dente. Não é assim. O olho por olho era do mundo.
do que? Do Deus desse mundo, ele determinou olho por olho. E Jesus falou, não, se alguém te der um tapa na cara, você vira outra face. Então isso é renunciar ao mundo. Renunciar ao mundo é renunciar a essas questões dos arcontes, aquilo que são as regras. Mesmo hoje as pessoas estão na igreja e colocam mais regras ainda do que tinha Moisés lá. Então as pessoas tinham muitas regras e muitas coisas mundanas. E essas questões mundanas é que a gente não pode se apegar. Porque Deus, ele não é material. Então se você ficar com regras de alimentação, que eu não posso comer carne de porco, carne de peixe num dia. Aí tem lá, eles inventam. Tal dia da sexta-feira santa lá, só vai comer peixe, porque a carne é de Jesus. Então isso é o mundo, isso é o que o mundo faz, o que todo mundo está fazendo. É como se fosse assim, não fazer o que a maioria faz. Então, a maioria está seguindo lá. Se você vai lá para Israel, você vai ter um monte de regras. Você vai ter que usar um negocinho, você vai lá para Dubai, você vai ter as regras dele. Então ele está falando, não é para seguir essas regras, porque isso não afeta o espírito, só aprisiona a carne. Então não é simplesmente, porque você pode ouvir um sertanejo, tá apaixonado, chora, só perdeu o amor da tua vida lá, ouve lá ela não vai voltar, ela me traiu. Não, isso não vai te fazer mal. Agora, o que faz mal é você adorar esses deuses, esses arcontes. Cada vez que você segue a regra deles, aí você tá se colocando como escravo deles, entende? Então, não, o comportamento moral, ético pela lei, tudo bem. Eu tenho a lei do Brasil. Você tem que seguir a lei do Brasil. Então tem coisas pela lei do Brasil que eu tenho que seguir. Você vai para os Estados Unidos, vai ter outro tipo de lei. Aí você vai seguir. Nos Estados Unidos você só é maior com 21 anos lá. Então, uma pessoa menor de 21 anos não pode fazer algumas coisas. Aqui no Brasil, uma pessoa de menor de 21 anos, com 18 a 21, pode fazer outras coisas. Lá uma pessoa pode dirigir, outra não. Cada país tem sua lei e suas questões morais. Para eles, alguma coisa é moral e para você não. Isso depende de país a país. Quando Jesus está falando ali o mundo ao redor dele, e o mundo é o que realmente segue tudo que é dos arcontes, tá? Porque quem é o príncipe desse mundo? O diabo. Agora vocês aprenderam, né? Mas o diabo pra gente é o adversário. O adversário e a da Baófia são os filhos deles. Então tudo que eles fazem, a gente não faz. Então, você seguir a maçonaria, seguir a bruxaria, seguir o luciferianismo, seguir qualquer modinha dessas aí, qualquer coisa, é o mundo, entende? Então você tem que renunciar a qualquer coisa do mundo. Principalmente assim, qualquer coisa que você precise de um amuleto. Eu sempre coloco que um Deus é espiritual. Então, se você precisar de algo como um amuleto para identificar como Deus ali, como Deus te ajudando, também isso já impede você de ser espiritual, porque você está buscando uma coisa material. O que é um amuleto? Um amuleto é uma igreja. Eu vejo as pessoas passam pela igreja, aí elas passam na frente da igreja e elas fazem assim, porque aquele templo ali para elas é um sagrado. Então aquilo já é um amuleto para ela, uma coisa que ela identifica como Deus morando ali. Se Deus mora em um lugar, o lugar onde Deus mora é maior do que Deus. Porque a minha casa é maior do que eu, certo? Eu tô aqui dentro da minha casa. Eu não sou maior porque ela me contém. Então se você adora algo como se fosse a casa de Deus, você está colocando Deus como pequeno e a casa como maior. Então você tem que adorar a casa, adorar o templo. Então esses pontos. O óleo ungido, deixa eu ver, sei lá, qualquer coisinha de amuleto lá, estrela de Davi, o pessoal bota o sal grosso, qualquer coisa material que você pense que dá algum poder ou te chega. Você pode ver, eu nunca falo que você precisa de tal pedrinha para fazer, isso daqui vai te fazer, ou faz um sinal, assim, nada, porque tudo é espiritual, a gente não vive na matéria. Então, o que é renunciar ao mundo? É renunciar ao que é matéria, o que é visível. Você não precisa de nada visível para alcançar ao Pai, porque o Pai é invisível. Então, você precisa das coisas espirituais, não as materiais. Então, tudo é o que é o mundo, quando eu falo, não é simplesmente, não vou beber, não vou fumar, porque as pessoas pensam que é isso. E aí elas ficam só presas nisso, mas elas acabam fazendo outras coisas e adorando os deuses e fazendo coisas que os deuses, seguindo regras até que parecem ser morais, parecem ser espirituais, mas não são.
Então, igual dar o dízimo, seguir regras do Antigo Testamento, dar dízimo e oferta. Aí você acha que aquilo ali é algo que você está fazendo de bom, mas não, porque você está dando ali para um templo, para um pastor, para um padre, para alguém que está fazendo a ação para os arcontes. E aí isso você está fazendo seguindo uma lei do Velho Testamento, seguindo coisas, então você ainda está debaixo da lei. Se você está debaixo da lei, você tá. Quem pode te julgar é o juiz dessa lei. E o juiz dessa lei é Sabaoth, é os arcontes. E aí Jesus veio para te libertar dele. Mas você, por espontânea vontade, você está se colocando de novo como escravo. Então tem até uma parte nesse livro aqui que fala: um escravo ele se torna, pode ser livre, a gente faz livre, mas se você por vontade própria se fez de escravo de novo, você não pode mais ser livre. Jesus te liberta e você vai lá, não, eu quero ser escravo. E aí você vai lá e fica, tem que ir na igreja todo domingo, tem que ir tal. Essas regras de rotina que você acha que você precisa fazer isso para ser salvo, isso te prende. Você não precisa fazer nada para ser salvo, você já é. Você só vai voltar para o lugar onde você veio. Aqui você vive em liberdade, aqui você tem que buscar o autoconhecimento, conhecer a si mesmo, você tem que evoluir, crescer, e aí entra o amor. O que você tem que fazer é amar. O único mandamento é o amor. Então, se você está dentro de uma igreja, você tá impedindo de amar a maior parte do tempo, de uma religião lá. Por quê? Porque você está passando 2 horas sentado ouvindo alguém falar algo que você tem que fazer para alcançar Deus. Na realidade, você devia estar fazendo coisas para Deus. E quem é Deus? Deus é o seu irmão, aquele que você vê. Se eu sou Deus, você é Deus, nós somos Deus. Tem uma parte, viste a teu irmão, dá-te conta que viste a Deus. Então, se você está com a sua família, ajudando sua família, você está servindo a Deus. Você está ajudando os pobres na rua, você está servindo a Deus. Você está ajudando até os animais, está lá ajudando o cachorrinho lá, ajudando as pessoas do Rio Grande do Sul, qualquer coisa. Mas ações que te façam amar, perder um pouco do ego, sabe? Sair de dentro da caixinha e fazer. Então, isso vale muito mais, que daí isso é dar fruto para Deus. E não precisa ficar procurando, que sempre vai aparecer alguém para você amar. As pessoas mais difíceis. Mas se você ficar sempre em um grupinho ali fechado e seguindo regras, você não vai ter esse tempo de amar. Você vai ficar julgando e sendo julgado. Por isso que Jesus falou, da medida com que medirdes, sereis medidos. Na medida que você julgar, você será julgado. Então, sempre que você está em meios ali, você vai estar sempre se julgando, o outro te julgando. Sai desse julgamento, sai desses lugares e vai para a liberdade. Vai para o parque, vai lá no Parque Ibirapuera, vai na praia, vai num lago aí, na praça da sua cidade lá, ajuda os outros, vai dar... Sei lá, também não precisa ficar ajudando as pessoas procurando. Ajude a si mesmo, faça uma coisa boa para você, para sua família, seus filhos. A gente tem tanto problema já, mas esse é o amor. Mas sempre você precisa, pelo menos toda hora, viver em amor e buscar não ter ódio das pessoas. Eliminando o ódio, a gente vive. Então esse é o caminho para a gente alcançar a gnose. Então sempre que um espírito imundo, macho, vê uma alma feminina, ele se junta com outros espíritos e eles juntam e tentam pegar essa alma feminina, entrar dentro desse corpo. E aí você só consegue se livrar se você tem o anjo e a imagem, o Espírito Santo e Jesus dentro de você. Se você não tiver vazio, esses demônios vão entrar em você e vão usar seu corpo. Por isso que muitas vezes tem pessoas aí que acabam tendo atitudes masculinas, mesmo sendo mulher, porque está cheio de espíritos aí masculinos tomando ali a frente dela e fazendo ela tomar e ter pensamentos e coisas aí, porque eles querem usar o corpo da pessoa para manifestar o desejo deles aí no mundo. E vice-versa também, espíritos femininos entram em homens para usar o corpo e para satisfazer aí, tanto usar a alma da pessoa, quanto para se manifestar aí no mundo como eles querem. Então a gente tem que fugir desse, você só foge sendo cheio do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que controla os demônios, os poderes, os anjos e tudo. Por isso que eu sempre falo para vocês, toda vez que eu expulsei demônio, que eu expulso demônio, eu falo, Espírito Santo, amarra esse demônio, o Espírito Santo faz, porque é o Espírito Santo que controla tudo. E se ele está dentro de você, nenhum demônio vai entrar dentro de você. Então,
sempre você tem que estar repleto, você tem que estar cheio, porque se você não estiver cheio, os demônios vão entrar. E aí você não tem paz, sua mente fica perturbada, e aí é um monte de coisa. Então, se você tiver com pensamentos ruins, estiver cheio de demônio, pode pedir que eu ore e peço para o Espírito Santo tirar de vocês também. Tá. 62. Não tenhas medo da carne, nem a ames. Se a temeres, assenhorear-se-á de ti. Se a amares, te devorará e entorpecerá. Entendeu? É mais ou menos o que eu estava falando aqui. Não tenhas medo da carne, nem a ames. Porque as pessoas vivem aqui, porque se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Então, você tem que ter um equilíbrio na vida. Você não tem que ficar, porque se eu ouvir música, se eu for numa festa da minha família, eles vão lá tocar, vou numa festa junina, né? O terror dos crentes é quando chega junho e julho, né? Que tem as festas juninas, aí os filhos não podem ir porque é arraial, porque tá adorando um santo. O pessoal fica lá, um católico. Porque, gente, não tem nada. Porque assim, você pode ir para qualquer lugar. Isso nada vai te contaminar. Você pode ir em qualquer lugar. Se você não tem medo, isso não vai te contaminar. E você não tem que amar. Também a carne, assim, ó, você não tem que ter medo dela e nem amar. Porque se você não tiver medo dos desejos que você tem, você vai lá, come um pouco e tá bom. Agora, se você amar isso, você vai lá e vai comer tudo e vai ser um glutão e vai ficar lá, beber, comer, ficar bêbado. Agora você vai lá, toma um vinho quente, não tem problema. Agora você vai lá tomar um monte lá e ficar bêbado, passando vergonha, aí tem problema. Então, isso que ele está falando, esse equilíbrio entre não temer, porque se você temer e ficar não vou, vai passar ano e ano e sempre você vai ficar com mais desejo de ir, porque você fala, não vou, porque os outros lá da igreja vai falar que é pecado. Eu não vou porque Deus vai me mandar para o inferno. E você vai ficar com vontade de comer lá, e é bom, hein? Chá de amendoim, tem uns negócios tudo bom. Oi, boa noite, Andréia. Tudo bom? É bom para comer, não importa, ele pode estar oferecido para onde for, nada te afeta, gente. E então, o que eu falo? Não tenha medo da carne nem a ames. Se você temer ela, ela vai se assenhorear de ti, ela vai te dominar, porque o medo é o domínio. Então, cada vez que você quer fazer uma coisa, mas você tem medo, aí isso vai te dominar e uma hora você vai fazer, porque você vai ficar ali controlando na sua mente, não vou. Mas a hora que der, que você ficar igual uma tentação, né? Aí você fica ali, que medo. Uma hora você vai se confrontar sozinho ali, alguém vai te colocar na parede, você vai se render àquela tentação, porque você ficou com tanto medo. Agora, se você não tiver racionalidade, vou provar. Aprovei, não gostei, é ruim. Tá bom. Agora, se você amar o desejo da carne, se entregar para ele, ficar ali viciado naquilo, aí isso é errado. Então, eu quero tomar um pouco de vinho. Eu tomo lá um copo, tá bom. Agora, não, eu amei tomar vinho, eu vou tomar 5 garrafas. Isso tá errado. Não tá errado porque Deus fala que tá errado, mas tá errado porque isso vai fazer mal pro teu corpo. Então o médico vai falar isso, entendeu? Teu corpo vai mudar a tua mente. Então é esse equilíbrio que ele tá falando aqui, entendeu? Gente, gnosticismo é equilíbrio. Nem você teme a carne, nem você a ama. Você vive. E vive conforme o seu coração. Se o seu coração não te condena, Deus é maior que o teu coração, ele não vai te condenar. Então você pode viver uma vida no mundo sem ser do mundo. Você pode provar as coisas, pode virar e ser luz no mundo. Eu vi uma história hoje, gente, eu amo ver história. Eu leio toda hora, né? Aí eu tava lendo o livro do Nem Água Nem Lua, que é muito grande, eu tô terminando de ler ele ainda, tô ouvindo. E aí o Osho tava falando uma parte lá, que o iluminado, ele vive de qualquer jeito. Ele vive como uma pessoa normal, ele só é iluminado, né? E isso mesmo lá na época da Índia, da China, da Grécia, todos vieram. André, até estava falando mais cedo que você entrou agora. Todos os pensadores iluminados, eles vieram numa mesma época, ali 400 anos antes de Cristo, que foi quando veio Confúcio, Lao Tse, aí foi Sócrates, Platão na Grécia, aí na Índia o Buda, depois eles vieram na mesma época. E depois de uns 200, 300 anos veio Jesus. Eu vim agora porque 100 anos atrás veio o Osho, veio esses caras doidos aí. Mas, sei não, né? 50, 60, agora tá diminuindo. E aí ele conta que tem um iluminado que ele toda vez roubava. Esse iluminado ele toda vez roubava, mas ele roubava pouco.
ele roubava um pouquinho, assim, tipo, um pouquinho de dinheiro e sempre ele ia preso. E ele, tipo, a última vez que ele foi preso, que ele saiu da cadeia, ele tinha 70 anos e tinha sido preso 26 vezes. Aí os discípulos dele olharam para ele assim e falaram, mestre, vamos, chega, né? Vamos parar aí desse negócio de roubar aí. Por que você rouba assim para ficar preso e tal? Vamos parar com esse negócio aí, já tá ficando feio aí para nós aí, que a gente segue você. Aí ele, não, mas se eu parar de roubar, como é que eu vou entrar lá onde estão aqueles enjaulados, aqueles pássaros que estão presos, enjaulados, e não tem ninguém que ensine a eles como meditar? Toda vez que eu roubo, é porque é o único jeito que eu tenho de entrar lá, onde estão esses pássaros presos, e eu tenho que ensinar eles a meditar. E toda vez que eu tenho que ir, aí eles me soltam, eu tenho que roubar de novo para entrar lá, para ensinar eles, porque não tem ninguém mais que ensine eles, ninguém mais vai alcançar eles. E eu achei isso muito legal. E é mais ou menos isso que Jesus fez, porque Jesus falou, quem precisa de remédio não são os sãos, são os doentes, né? E Jesus ia nos publicanos, nas pessoas, tal, ajudar aquelas pessoas. E esse cara, ele entendia que na cadeia tinha muita gente ali que estava ali porque era um pássaro, mas foi preso, que não entendia, não conseguia dominar suas emoções, não conseguia dominar sua mente. E ele, naquela época, não tinha como falar, vou lá pregar, ou vou lá ensinar eles, pedir pro dono da cadeia lá. Não é igual hoje uma penitenciária, né? Então ele roubava um pouquinho para ele ser preso, e quando ele estava preso, ele ensinava os detentos ali a meditar, a sair, e quando saía, aí depois ia outros tal. Então ele entendia isso, e eu tô aqui por isso, gente. Para pegar as pessoas. Então muitas vezes o Espírito Santo, eu sempre falava assim, nossa, mas por que eu tô andando com essas pessoas, com algumas pessoas, né? Tem gente que fala assim, nossa, mas você anda com essas pessoas que, tipo, não tem nada a ver, assim, as pessoas, mas eu gosto das pessoas humildes, assim, eu sou humilde pra caramba, né? Não, humilde, que eu digo, não é humilde de humildade, que eu não sou bom, humilde é que eu sou pobre. E eu gosto, aí eu percebo que naquele momento ali, eu sou a única pessoa no meio deles que um dia falou de Deus para eles, que um dia ensinou para eles como meditar, como conhecer o seu eu. E a única oportunidade que eles vão ter na vida, porque no dia a dia eles não vão abrir nunca um livro para ler, não vão parar para ver algo espiritual, porque ninguém tá nem aí, uma igreja não vai lá, ninguém vai até eles. Então, é o que eu estava falando agora. Às vezes as pessoas pensam que amar as pessoas é estar dentro da igreja, mas a igreja é como se você fosse um médico que tivesse num lugar onde só tivesse gente sã, que se acha sã, né, que não tem dor. Por que o médico faz isso? O médico tem que estar no hospital, onde estão os doentes. Não tem que estar, tipo, num... vamos pensar um lugar que tem gente... Num restaurante que só tem gente feliz e bem. Aí o que um médico é útil ali? Não, eu tô pagando um médico para ele estar ali num show que tá todo mundo feliz. Não, ele tem que ir lá onde tá num desastre, que de um monte de gente, onde tem guerra, que um monte de gente tá sofrendo e tá machucada. Ali o médico, o cirurgião vai fazer falta. Então a gente tem que ser assim, nós viemos desse mundo para curar o mundo, para ser sal da terra. Então você tem que estar onde não tem sabor. E não nos lugares onde tem os religiosos que acham que tem todo o sabor, que tem todo o conhecimento, onde só tem gente culta, inteligente. Não. Você tem que ir mesmo, vai. Chega lá naquela festa lá da sua família que só tem os doidos lá, vai lá. E não tem que ficar ser o chato e falar de Deus. Não, vive com eles vão ver pelo seu modo de vida que você é diferente. E eles vão tentar se espelhar em você. Não precisa você abrir a boca. É mostrar com as suas atitudes. Às vezes a pessoa vai olhar e vai falar assim, bebe, aí vão beber comigo. Aí você fala, não, bebi um pouquinho, não, pra mim tá suficiente. Ele vai falar assim, nossa, por que a pessoa conseguiu se controlar? Eu não consigo me controlar. Como você consegue se controlar? Alguém te oferecer alguma coisa, você fala, não, não preciso. Como você se diverte? Você se diverte bem. Porque as pessoas falam assim, como você se diverte sem usar droga? Como você se diverte sem isso? Como você consegue estudar? Como você consegue ler? Eu não consigo ler, não consigo estudar, não consigo parar para fazer assim. E a pessoa vai começar a enxergar em você um exemplo. E a pessoa, pelo exemplo, ela vai ser iluminada. E eu acho muito legal as culturas chinesas,
Mas é isso. Mas você não tem que ser chato. Você pode ser rir, brincar assim, você só não você pode, lógico, assim, bebedar como bebedava com os eles, mas você pode se divertir, rir, brincar. Jesus se divertia, Jesus ria, brincava com as pessoas. Então, é que as pessoas confundem. Então a gente tem que ter essa colocar, por quê? Porque como um dia você estava lá no mundo, vamos dizer, né? Eu não gosto da palavra do mundo, pensando como as pessoas, mas como um dia você estava igual todo mundo, e um dia você ouviu um vídeo do Anderson, tô brincando, ouviu um vídeo, viu uma pessoa agindo diferente, ou alguém veio falar com você, assim você tem que ser essa pessoa hoje que vai falar com alguém que está passando por isso, que está ali no meio. Porque ninguém nasceu na igreja, né? A não ser, e mesmo quem nasceu na igreja são os piores, né? Aí, eu falo que eu não sei se eu tenho mais dó de quem nasceu muito numa casa que tem muito pecado ou numa casa que é muito religiosa. Eu acho que quem nasceu numa casa que é muito religiosa é pior. Porque quem nasceu numa casa que é muito, tipo, muito pecaminosa, que as pessoas estão nem aí, a pessoa, quando ela é espiritual, ela fica insatisfeita e aí ela já conheceu o erro e aí ela só tende a buscar e se purificar. Agora, quem nasceu numa coisa muito religiosa, foi muito religioso por muito tempo, não tem muito essa vacina que a gente adquire quando é criança, que você pode errar, ver a maldade da vida. Aí quando a pessoa cai, vai pro mundo, assim, porque ela se perde, vê que tudo que ela acreditou não tem muita base e fundamento ali, não sustenta a alma, aí ela cai no mundo e qualquer pessoa consegue fazer ela de besta, que daí ela vai se entregar muito mais para as drogas, para a bebida e tal, até ela ser resgatada de novo e alcançar a espiritualidade, não a religiosidade. Então eu acho que é um pouco diferente. Então, mas cada um tem o caminho que Deus escolheu. Se você está no lugar, é porque Deus escolheu que você nascesse nesse lugar, que você vivesse nessa cidade, nesse lugar. É simples assim. Deus não erra. Deus não te colocou na família errada. Deus não te colocou na cidade errada, no lugar errado. Porque muita gente fala, eu nasci na família errada, eu nasci no lugar errado, não. Você que não está sabendo fazer o que você tem que fazer no lugar que você veio. Porque Deus não erra. Se você fala isso, é como se você falasse que Deus errou. Deus errou de te criar, Deus errou de escolher seu pai, sua mãe, de fazer. Não, Ele trouxe você para o lugar. E você só vai sair desse lugar quando você aprender a agradecer e se contentar nesse lugar e evoluir para ir para outro lugar. Se você fizer aquilo que Deus quer que você faça aí, e aí você vai ser levado para outro ponto. Eu amo onde eu moro. Eu amo qualquer lugar que eu estou. Hoje eu tava vendo o cara que mora em Portugal. Tá vendo? Hoje você é a ovelha mais iluminada, mulher. É os negros que são iluminados. Porque da maior escuridão vem a maior luz. Então, tipo, eu falo assim. O cara tava lá em Portugal, ele falando, gente, vocês têm que agradecer que vocês estão no Brasil, que vocês são brasileiros, porque brasileiro é o país mais amigável do mundo, são as pessoas mais amigáveis do mundo, os europeus não vêm pra Europa para ser capacho de europeu, para ser humilhado por europeu, porque aqui qualquer um, por mais que você tenha descendência alemã, italiana, português, você é imigrante para eles, por mais que você seja branco e tal. E aí ele contando isso, né, e eu falando, né, porque cada um de nós gnósticos, né? Eu sou um dos... Deve ter milhares e milhões de eu pelo mundo aí. Mas cada um da sua terra vai falar sobre a igreja que vem nos últimos dias aí. Então eu sou um que Deus colocou no Brasil aqui. Deve ter alguém lá em Moçambique, outro na Europa, outro lá na China. E tem muito... Ai, obrigado, amiga. Eu que te admiro, mulher. Daí, tipo, vou botar você um dia pra você contar suas experiências aqui comigo. Um dia que você pudesse colocar, se eu te botar na live de aí. Aí, então, a gente tem que saber que você tá no lugar certo na hora certa. E eu tô aqui porque eu tinha que estar aqui. Imagina, eu tô aqui. Se eu não estivesse aqui, vocês não estariam me ouvindo, a gente não estaria se iluminando, vocês tendo essas experiências. Então Deus não erra. O Espírito Santo, ele faz tudo na hora certa. Então, agradeça o lugar que você está e seja a luz onde você está. E hoje a gente tem uma prioridade, que é essa internet, porque eu amo a internet, gente. Jesus falou assim, fale pelos telhados. Se Deus não coloca uma lâmpada para colocar debaixo da mesa,
mas sim no telhado, em cima, para que todos vejam. Aí ele fala, fale com todo mundo sobre os telhados, porque ele já sabia que ia ter a internet, essa rede aí de TV. Então eu agradeço, porque se eu tivesse na época de Jesus, ou tipo, ainda não tivesse internet, esses aviões e tudo isso aí que tem hoje, eu não ia aguentar, porque eu sou muito preguiçoso. Aí eu imagino eu ter que andar no meio do mundo aí a pé, igual Jesus andava, com chinelo, e correndo dos outros, levando pedrada e xingando. Então, hoje eu não preciso. Hoje eu posso abrir uma live aqui, eu falo com 700 pessoas, 500 pessoas, 10 passa, 10 fica, e a gente tá bem. Então, nós estamos na melhor época do mundo. Você pode fazer a vontade de Deus da sua casa, entendeu? Você não precisa fugir. E seja contente com isso. Não tem que, porque eu quero ver tal lugar, gastar 50 mil reais pra ir lá ver, sei lá, a Torre Eiffel lá. Tem gente que gosta, mas eu não consigo gostar dessas coisas materiais. E as pessoas ficam muito bravas comigo com isso, porque as pessoas falam, mas você tem dinheiro, você trabalha e a gente vai para esses lugares e você não vai. Eu falo, gente, eu não. Pra mim, o que é material, tipo, é bonito de se ver. Se eu posso ver na TV, eu tenho até um quadro aqui da Torre Eiffel. Eu vejo ela aqui. Não tem diferença pra mim se eu tô lá ou não. Vou num show ver um cantor. Não tem diferença se eu tô vendo ele na TV ou se eu tô vendo ele aqui. Pra mim é assim, porque eu sou gnóstico, então eu não me apego com a matéria, eu não me apego com as pessoas. Tipo, é muito engraçado isso. E isso tudo que eu tô te falando são formas de renunciar ao mundo e renunciar ao material. Entende? Porque você só vai alcançar a gnose através da renúncia do material. Se você não renunciar a isso, o que é visível, você não vai alcançar o que é invisível, que é o Pai. Então o Pai ele vai te mostrar através das coisas, no livro A Sabedoria Secreta de Cristo está escrito: venha do domínio das coisas visíveis, eu vou te mostrar como através das coisas visíveis você vai encontrar o reino invisível do Pai. Vou até ler para vocês aqui, tá na página 434, eu estava lendo hoje de manhã e até decorei a página. Porque isso é o mais importante, gente. E o que eu estou falando é renunciar ao mundo, é igual eu estou falando, é renunciar à religiosidade do mundo, essas religiões dos arcontes. Tudo que for do Velho Testamento, de regra, de coisa assim, vocês renunciam, para com isso daí. Eu sei que tem um monte de gente ainda que está preso aí nessas religiosidades, está preso aí, e isso vocês não vão alcançar a gnose. E se você não alcança a gnose aqui, você não ressuscita. E se você não ressuscitar aqui, não nascer de novo aqui, você vai ser preso pelos arcontes na sua partida e vai se reencarnar e ficar reencarnando. E não tem mais chance. Eu tô aqui é porque acabou o tempo, já vai acabar, não vai ter mais esse negócio de reencarnação. Você vai pro céu do Pai, ou você vai ser preso aí pelos arcontes. Então eu vou ler aqui, o livro Piste e Sofia, que ele fala do mistério da Sofia e da gnose, tá? Então Maria Magdalena, eu amo essa mulher, adiantou-se, arrojando-se aos pés de Jesus, beijou-os e lamentando-se disse: tem misericórdia de mim, Senhor, porque os meus irmãos, ao escutar as palavras que pronunciaste, desanimaram. Portanto, meu Senhor, relativamente à gnose de todas as coisas que expressaste, a fim de que eles estejam no mistério do inefável, ouvi que me disseste: de agora em diante iniciarei os meus sermões convosco sobre a gnose total do mistério do inefável. Estas palavras que pronunciaste ante nós, não as mencionastes para que sejam completadas. Por este motivo, os meus irmãos escutaram e não compreenderam o modo que lhes falaste, relativamente às palavras que pronunciaste, meu Senhor. Se a gnose de tudo isto está nesse mistério, onde está o homem que está no mundo e tem a capacidade de entender este mistério em toda a sua gnose?
e o símbolo de todas essas palavras que expressaste. E sucedeu que quando Jesus ouviu Maria dizer estas palavras, se deu conta de que os discípulos haviam começado a perder o seu ânimo. Os alentou, dizendo-lhes: Não vos aflijais mais, não vos aflijais mais. Meus discípulos, pelo mistério do inefável, crendo que não o entendereis. Amém vos digo, esse mistério é vosso e de todo aquele que vos ouça, para que, deste modo, renunciem a todas as coisas deste mundo e a toda a matéria que nele está, e renunciem também a todos os pensamentos perversos e a todas as preocupações deste aeon. É o que eu estou falando aqui. Agora, por conseguinte, vos digo, para aquele que renuncie ao mundo e a tudo que nele há, e se submeta a si próprio à divindade, esse mistério estará mais próximo do que todos os mistérios do reino da luz, e entendê-lo-á mais rapidamente e mais facilmente do que todos os outros. O que alcance a gnose desse mistério renunciará a este mundo e às coisas que nele há. Por este motivo vos disse anteriormente, todos aqueles para quem seja pesada a carga, venham até mim, que eu vos darei a vida, porque a minha carga é leve e o meu jugo é suave. Agora, portanto, o que receba esse mistério terá de renunciar ao mundo. Ao mundo aqui com letra maiúscula, que é o Deus desse mundo. E as coisas que há nele, tudo que é do Deus desse mundo. Por esta razão, meus discípulos, não vos aflijais, acreditando que não entendereis esse mistério. Amém vos digo, esse mistério é compreendido de modo mais rápido do que todos os mistérios. Amém vos digo, esse mistério é vosso e de todo aquele que renuncie ao mundo e às coisas que há nele. Escutai agora com atenção, meus discípulos, companheiros e irmãos, porque devo impulsionar-vos para a gnose do mistério do inefável, em relação com o que tenho discorrido convosco. Na realidade, eu cheguei até onde posso falar-vos acerca da gnose completa na expansão do universo, visto que a expansão do universo é a sua gnose. Porém, agora prestai atenção, porque posso falar-vos progressivamente sobre a gnose desse mistério. E esse mistério sabe por que é que os 5 auxiliares se separaram a si próprios e apareceram dos órfãos de pai. Aí aqui ele vai falando sobre todas as emanações da expansão do universo, tanto dos órfãos de pais quanto dos 5 auxiliares, dos 12 inovíveis, dos empreendedores, dos profundos e todos os que existem nos reinos aí, até chegar naqueles que é toda a parte do mistério. Então, eu digo para vocês, e isso é de coração, porque eu tô aqui não é para ganhar dinheiro, não tô aqui para fazer seguidores, não tô aqui para fazer igreja, que eu tô aqui para despertar os iluminados, os irmãos, filhos do Pai. Então,
Tem um tempo que é de brincar, tem um tempo que eu brinco, que eu falo, mas a maior parte é a gente entender que nós temos que renunciar ao mundo. E renunciar ao mundo não é deixar de beber, de curtir, de colocar, é renunciar ao Deus desse mundo, renunciar à escravidão da religiosidade imposta pelos arcontes e o apego às coisas materiais, apego e às preocupações com as coisas deste aeon. Seja se você vai estar com medo de ir para o inferno ou para o céu, é a mesma coisa. Se você faz alguma ação boa porque você quer, eu vou fazer isso porque eu quero ir para o céu. Estou indo lá na igreja e o pastor falou que se eu der o dízimo, se eu fizer qualquer coisa ali, eu vou para o céu. Seguir a doutrina, eu vou para o céu. Você está seguindo um Deus deste mundo. Se você fizer, se eu fizer isso daqui e eu não for para o inferno, tal, está seguindo. A única coisa que te leva ao Pai é renunciar ao mundo, não se apegar às coisas do mundo. Por isso que Jesus falou, busca o reino dos céus, não se apegue às coisas materiais, não fique preocupado de noite até de manhã com o que você vai comer, com o que você vai beber, o que você vai vestir, porque todas essas coisas o Pai sabe que você tem necessidade delas. Busca o reino de Deus dentro de você em primeiro lugar e todas as coisas vos serão acrescentadas. E aí, sem essa preocupação, você alcança a gnose, porque para você alcançar o conhecimento, você tem que estar com a sua mente vazia, você tem que estar com a sua mente sem ansiedade, sem preocupação, ter essa paz, esse repouso. E isso é sem o medo, porque o diabo, o inimigo, o arconte, seja como você quer falar, ele vai tratar na ansiedade e no apego às coisas do mundo, no medo. 99% das pregações que eu vejo, seja aqui no TikTok ou na TV, alguém passa e eu falo, quando eu ia na igreja há tantos anos atrás, sei lá, 99% eles falam de coisas desse mundo. Como seu casamento vai ser, como você ganhar um carro. Campanha da chave aberta, da porta aberta, para você ganhar um carro, para você ter uma casa melhor, para você ter uma família melhor, para você ter isso. Isso tudo são coisas materiais. Ninguém fala, vamos fazer uma campanha aqui para ter paz de espírito, para meditar, para esvaziar a mente, para não ter preocupação nenhuma, para estar feliz, seja na fartura, seja na pobreza. Não, só quer a riqueza. Mas você tem que aprender a estar feliz e contente com o que Deus te der, seja no muito quanto no pouco. Seja fiel no pouco e Deus te colocará no muito. Mas também você não tem que ser fiel no pouco porque Ele vai te colocar no muito. Tem que ser fiel no pouco porque você é fiel a Deus em qualquer situação. Como eu falei, a pérola para Deus, não importa se está na lama ou se está envolta em um perfume ou num castelo, ela tem o mesmo valor aos olhos do Pai. Assim você tem o mesmo valor aos olhos do Pai, onde quer que você esteja. Se Deus quiser te colocar na lama para você salvar ali quem está na lama, você vai ter que ir. E não só para isso, se Ele quiser te colocar só porque Ele quer te colocar, para você ver que o material não é nada, não, tá tudo bem. Então esse é o ponto. Essa satisfação com o simples fato de existir e de saber que você é um com o Pai, não independente só se o pai te dá algo. Você vai amar seu pai e sua mãe só porque eles podem te dar picanha? Se um dia sua mãe te der ovo, você vai deixar de amar ela? Você vai agradecer e falar, obrigado que hoje tem ovo, porque você sabe que sua mãe trabalhou e conseguiu te dar ovo. Imagina se seus filhos te amassem só quando você conseguisse dar picanha para eles comerem. O dia que você não conseguiu dar ovo para eles, ou só arroz, só uma farinha, o que eles vão deixar de te amar? Então assim também você tem que entender que é com o pai, com a mãe, que é o Espírito Santo. E você quer que seus filhos reconheçam que você amou, que você deu o melhor e fez de uma forma digna para ter o ovo ali na casa. Então é esse o ponto, que é essa paz interior. Jesus falou, mas eu deixo-vos a minha paz. Eu vou continuar aqui uma outra parte para vocês entenderem quem é que vocês se tornam quando vocês encontram o mistério do inefável. E tudo que é espiritual, ser gnóstico é você ser e dominar o universo inteiro. Você não está aqui para lutar contra pessoas. Você não tem que ficar brigando com sua família ou com pessoas, tentando medir força com pessoas. A gente não
se preocupa com pessoas. Nossa guerra é contra os principados e potestades, contra os arcontes, isso. E eles também para nós são lixo, são nada. Porque nós somos e viemos do Pai, eles são pó, são poeira perto do Pai. E nós somos um com o Pai, eles são poeira para nós. Então para de perder tempo brigando com pessoas e guardando mágoas de pessoas. Cada vez que você guarda uma mágoa ou briga com alguém, você se coloca no mesmo nível que a pessoa. E por que Jesus fala, não perca seu tempo com essas pessoas, não tenha mágoa, perdoe. Por quê? Porque você é acima. Eles são como se fosse poeira para você. E você tem que entender isso. Na Bíblia está escrito, não tá? Nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades. Por quê? Porque você está no nível acima de principado, no nível espiritual, não no nível material. Mesma coisa você ficar, uma formiga te picou, aí você vai lá, eu não vou esquecer que essa formiga me picou o resto da vida e guardar o nome dela e jogar na boca do sapo lá, porque uma formiga te picou e daqui 10, 15 anos você lembrar que aquela formiga te picou. Você entende? E aí ele fala aqui, ó. E falar-vos-ei da expansão de todos os mistérios e o tipo de cada um deles e o modo de ser da sua consumação em todas as suas formas. E vos direi o mistério do um e único, o inefável e todos os seus tipos, todas as suas formas e a sua economia completa, e por que é que apareceram da última margem do inefável. E por que é que esse mistério é a exaltação de todos eles? E esse mistério do inefável é uma e única palavra que existe no verbo do inefável. E este é a economia da solução de todas as palavras que vos tenho falado. E aquele que receba a uma e única palavra desse mistério, da qual agora vos falarei, assim como todos os seus tipos e todas as suas formas, e o modo de realizar o seu mistério, vós, porque sois perfeitos e completamente perfeitos, realizareis toda a gnose desse mistério, com toda a sua economia, já que a vós foram confiados todos os mistérios. Agora escutai com atenção. Posso revelar-vos esse mistério que é... Aqui está em reticências. O mistério é Jesus, tá, gente? Por conseguinte, o que receba a uma e única palavra desse mistério do qual vos tenho falado, se provém do corpo da matéria dos arcontes, e seus receptores retribuintes vêm libertá-lo do corpo da matéria dos arcontes, os receptores que libertam o corpo, todas as almas que partem, logo que os receptores retribuintes libertam a alma daquele que recebeu este um e único mistério do inefável, de que recentemente vos falei, imediatamente se está liberto do corpo da matéria, se converte numa grande corrente de luz no meio desses receptores, e estes sentir-se-ão terrivelmente atemorizados pela luz dessa alma, e serão tornados impotentes e cairão, desistindo em conjunto, por temor à grande luz que acabaram de ver. Aqui grande luz é luz com letra maiúscula. Você vai estar envolto com a grande luz, que é a luz de Jesus. Que Jesus é o primeiro mistério do inefável. Esse mistério é o Cristo, é você ter Cristo dentro de você. Ser um com Ele, e um com o Pai, e um com o Espírito Santo. É a singularidade. E a alma que recebe o mistério do inefável elevar-se-á de novo à altura. Você vai voltar do lugar de onde você veio. Convertida numa grande corrente de luz. E os receptores não poderão compreendê-la e não saberão como é constituído o caminho sobre o qual irá. Lembra que eu falei que o caminho é Jesus. Por isso que ele é um mistério. Essa alma tem que ter o caminho que é Jesus, que você vai virar a luz e vai seguir o caminho com o Espírito Santo, com Jesus. É esse o ponto.
Gente, isso aqui não é brincadeira, isso aqui não é historinha, isso aqui não é ficção, isso aqui é a realidade que Jesus está falando de como existe e como você é. Você tem que se ver como quarto no reino de Deus, tem que se ver como um homem no mundo. Não se veja como aquele que vai ter que passar e falar com os arcontes, aqueles damésicos. Essas são as pessoas que não me ouvem. Vocês que me ouvem, vocês que entendem, que alcançam esse mistério, vocês vão renunciar ao mundo, vão se alcançar, vão buscar. Você tem que entrar na presença de Deus com humildade, chora, ajoelha, fecha a porta do quarto, se humilha, fala: Deus, eu não sou nada, eu sou um pozinho. Você tem que se reconhecer como se você fosse um grão de poeira diante da majestade, da imensidão, nem um grão de poeira, tipo um átomo diante da majestade do Pai, para você alcançar essa comunhão e essa compreensão que você é um nada no meio do nada, e o Pai é o vácuo vazio e você tem que se esvaziar. Isso eu falo de verdade, eu não tô falando uma coisa que eu não fiz. Quando eu era criança, quando eu era mais novo, quando eu era, sei lá, até uns 2 anos atrás, eu vou fazer isso daqui a pouco também. Quando eu faço, às vezes eu pego, fecho a porta, o ajoelho, boto a testa no chão, assim, eu botava a testa assim no chão e falo: Deus, eu não sou nada, eu sou tal, e vem Jesus, vem Espírito Santo, me enche, porque eu não sou nada. Então, é através desse coração contrito, que é um coração contrito que atrai Deus. Porque quando você entende, se esvazia de tudo e você chora ali de alma mesmo, sua alma chora e clama por Deus, igual a Sofia. Por isso que esse livro Piste Sofia tem várias orações da Piste Sofia para que ela seja resgatada, e ela tem que orar, mesmo ela sendo a Sofia, ela tem que chorar, chorar, chorar várias vezes até que o Pai envie Jesus para libertar ela, e para libertar ela de Ariel, da cabeça de leão, da força com cabeça de leão. Se para Sofia ela precisou quantas orações? Tem umas 10 páginas aqui, ó, só de orações dela. Tem umas, acho que 100 páginas só de orações da Sofia. Imagina você e eu, que somos pó, poeira, perto da Sofia. Então, clama a Deus. Quando eu falo, gente, medita, coisa, as pessoas pensam que é, não, só tipo, Deus me ama, ele vai, se eu parar 2 minutinhos, ele vai me ouvir. Gente, vocês têm que orar muito. Deus não ama vocês, de verdade. Deus não ama a humanidade, ele não tá nem aí pra nós. Ele é, pensa assim, ó. Aí eu tenho que parar de rir, eu fico sério, depois eu rio, mas é verdade. Eu sou Deus. É sério. Quantos seguidores eu tenho? Sei lá. 100 mil seguidores quase aí. Um monte de gente que eu conheci na vida e gente. Gente, tem muita gente. E eu sou Deus. Imagina, quem que eu vou dar atenção? Tem vezes que eu tô fazendo uma coisa, eu tô fazendo outra coisa. Aí, tipo, se você me chamar, eu não vou ver. Mas eu vou ver quem sempre me chama. E pode chamar. A Andréa sabe, né? A Andréa, a gente sempre fala, né? A Jéssica tá aí também. Vocês sabem, tipo, coisa, tem uma gente que fala, eu, tipo, falo 1 hora, mas coisa, se você não me chamar, eu não vou, porque eu tenho outras coisas, tô pensando, imagina Deus, o Pai, ele é o silêncio, gente, o Pai, ele é, deixa eu tentar explicar o que é o Pai, não dá pra explicar, mas o Pai não faz nada, o Pai, ele é tudo, mas também não é nada, ele é, tipo, o vácuo, a calmaria, ele não faz, ele tá em estático, é igual assim, ó, deixa eu ver. Aí eu gosto de usar uma coisa aqui, ó. O vento não tá parado aqui, ó. Parece que o vento tá aqui parado, não tá? Vocês não estão vendo. Mas, ó, o vento tá parado. Mas se eu fizer assim, ó. Faz assim, ó. Eu vou sentir o vento passar o ar. O ar tá aqui, mas pra mim, ó, tá parado. Eu não tô sentindo o ar aqui. Para que eu sinta o ar, eu preciso fazer alguma coisa. Mover. Então Deus é isso, gente. Deus é o ar. Pensa assim, tá estático. Para que ele se mova, você tem que clamar, você tem que mexer, você tem que fazer ele mover. Então isso é o movimento e o repouso. Deus é repouso. Mas para que ele faça alguma coisa para você, você tem que fazer ele entrar em movimento. E para ele entrar em movimento é com esforço, entendeu? Por isso que Jesus fala, o reino de Deus é conquistado com esforço. Então você tem que parar na tua cabeça e buscar ele. Mas buscar de todo o coração, como se você estivesse buscando o ar, se você estivesse afogando e buscando o ar.
Então, é assim mesmo. Então você vai clamar o Espírito Santo, vai falar, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vai falar, fala, e chora, e fala, Espírito Santo, eu quero 1 trilhão de vezes mais, Pai, vem. E fica, não precisa gritar, gente. É na sua mente, ou fala baixinho, fala só na sua mente. Mas Deus ouve até os gritos e gemidos inexprimíveis da sua mente, entendeu? No silêncio ali. Não precisa gritar para os vizinhos ouvir. Mas é isso que eu tô querendo dizer. Porque se você não fizer isso, o Pai não vai te encher. E você precisa se encher. E como é que ele vai te encher? Se você se esvaziar. Mas como é que se esvaziar do quê? Se esvaziar da religiosidade, se esvaziar do mundo. Porque seu corpo está cheio de conhecimento. Tudo que você aprendeu até hoje não vale nada perante Deus aqui, ó. Tá vendo? Tudo isso aqui que eu tô lendo pra vocês, não tem nenhuma regra. Ele não tá falando aqui, ó, usa saia, usa coque, não beba. Não, ele tá só falando assim, renuncia o mundo, busca o inefável sem tirar a matéria, a corrente de luz, aqui. Porque a gente tá falando do mundo espiritual. Aqui ele não tá falando, olha, do carro, do coisa, ele tá falando do mundo espiritual. Então vamos voltar, que agora você vai entender o que você vai se tornar, para vocês, que eu não quero ficar sozinho no reino dos céus não, vocês têm que estar junto comigo lá. Então a gente vai tudo junto, tá? Pela eternidade, vocês gostam de mim? Vocês vão ficar a eternidade me ouvindo. A gente vai ficar eternamente juntinho, voando pelos universos, ó. Então vocês aprendam, ó. Contudo, passará através de todas as regiões dos arcontes e de todas as emanações da luz, e não dará resposta em nenhuma região, nem desculpa. Você não vai precisar falar nada. Não vai precisar, ninguém vai te parar para te perguntar para onde você está indo, o que você vai estar fazendo. Nenhum demônio vai poder te parar. Entendeu? Nem desculpas, nem sinais, tá vendo? Nem sinais. Você não vai ter que fazer sinal da cruz, não vai ter que fazer sinal do V, sinal disso, não vai ter que fazer nada. Você só vai passar com uma luz. É isso que é gnose. E eu estou ensinando para vocês algo que vai te libertar de qualquer coisa. Você não precisa de regra, não precisa de sinal, de nada. Você não precisa... Gente, é tipo uma liberdade. Você não precisa ficar vivendo aqui aprendendo ritual, aprendendo as palavras, aprendendo nada. Você só tem que renunciar ao mundo e conhecer o Pai e Jesus. E aí você vai virar uma luz e vai passar e nenhum demônio, arconte, poder, nada vai te impedir. Isso. Nem desculpas, nem sinais, e nenhuma força dos arcontes, nem qualquer força das emanações da luz será capaz de se aproximar dessa alma. Eles não podem nem se aproximar de você, da sua alma. Então para de pensar nas pessoas, tá? Se os demônios, se os arcontes, se as emanações da luz não podem se aproximar e te tocar, por que você tem medo de seu chefe, tem medo da sua família, de alguém que tá te criticando, que tá querendo te bater, que te matar? Tipo, você não tem que ter medo de ninguém. Ninguém pode fazer mal. Se Deus te protege, se a luz que está em você protege você desses arcontes que dominam o universo, por que você vai ficar preocupado com gente? Ficar brigando, discutindo, fofocando, brigando, discutindo o sexo dos anjos com eles. Deixa as pessoas. Sabe, se eles querem adorar os demônios, se eles querem adorar fulano, se eles querem ir para a igreja, se querem ir para o espiritismo, não querem ir para isso, deixa, cada um segue a sua vida. Você tem que se preocupar com isso daqui. Isso daqui é o seu caminho para luz. Eu estou ensinando para vocês que eu já alcancei e eu não quero ir sozinho, entendeu? Então vocês não me deixem sozinho, não. Eu estou muito sozinho nesse mundo. Só eu sou um homem no mundo. É muito difícil daí. Eu faço isso daqui porque eu não quero ficar lá sozinho, não. Imagina um universo sozinho para mim, eu e Deus e Jesus. Bora também. Nem qualquer força das emanações da luz será capaz de se aproximar dessa alma. Porém, todas as regiões dos arcontes e todas as regiões das emanações da luz lhe cantarão louvores. Eles vão ter que cantar pra gente ainda, louvar a gente. Lhe cantarão louvores nas suas regiões por temor à luz da corrente que a envolve. Então eles vão cantar louvor, a gente vai estar passando, eles vão estar louvando, porque a luz perfeita é Jesus, tá? Então eles vão ver, não vai ver a gente, vai ver Jesus. E aí eles vão cantar louvor, falar, opa, glória a Deus que está passando aí, passa e não pare por nós aqui, não nos desista. Que buscar a gente o quê, mulher? Sai fora. Eu vou virar uma luz, filha, que você nem vai ver, ó. Já vou estar lá no Pai lá e vou estar só rindo de vocês, se vocês não for. Porque eu gastei meus dias aqui com vocês.
Já tem quantos anos que eu tô pregando aqui? Tem uns 3 anos já. Mas eu gasto minhas horas. Eu podia estar aqui fazendo o quê? Jogando videogame, podia estar cuidando de filho aqui, tô aqui fazendo isso aqui. Vocês vai, mas vai por a sua própria vontade. Eu não vou voltar pra salvar ninguém, não, pra ajudar ninguém, não. Você acha que eu vou voltar? Tá. E eu não vou morrer antes, não. Eu vou morrer depois de todo mundo. Tô lascado. Tá, bora. Aqui. Lhe cantarão louvores nas suas regiões por temor à luz da corrente que a envolve, até que tenha passado por todas elas e se dirija à região da herança do mistério. Tá vendo? Eu vou para a região da herança. Receber uma herança do mistério que recebeu. Se você recebeu o mistério do inefável, você vai até lá. Se você não recebeu e recebeu os mistérios menores, vocês não vão me ver lá. Então vocês têm que buscar receber o mistério do inefável, o mistério do um e do único, para estar onde eu tô. Essa é a meta. Mas dá tempo, amiga, dá tempo. Já desde 2021 acho que eu tenho esse perfil aqui do TikTok, acho que eu fiz, né, desde 2021. Mas no Instagram, no blog, nossa, desde uns 10 anos atrás. Mas antes eu não falava muito, eu nem falava, antes eu só escrevia uns textinhos assim, postava os vídeos que eu não tinha autorização de Deus para falar. Aí que Deus me deu autorização para falar, tem uns 3 anos, 2 anos. Mas que eu explico assim, acho que tem 1 ano só. Antes eu também não explicava, eu lia, eu fazia os vídeos dos livros assim, mas eu não explicava. Agora que o Espírito Santo chegou, tudo tem um tempo. Daqui a pouco vai chegar o tempo. Aqui, até que tenha passado por todas elas e se dirija à região da herança do mistério que recebeu. O mistério do um e único, o inefável, e se converta em um com os seus membros. Você entendeu? Então, quando você se torna e você sobe e alcança a região do mistério que você recebeu do um e único inefável, você vai se tornar um com o inefável, vai se tornar um com Deus. Então essa é a meta, a gente vai chegar lá e se torna um com Deus também, como nós já somos aqui, mas lá você vai se tornar um com Ele. Você vai ser aquilo que você está vendo. Você vai ver Deus, você vai se tornar Deus. Porque para ver Deus você tem que estar do tamanho dele, você tem que estar junto com Ele e compartilhando a glória dele. Essa é a coisa mais maravilhosa. Isso aqui vale mais do que bilhões e bilhões de dólares, mais do que qualquer rico poderia dar para você. Estou dando para vocês a salvação, e não somente a salvação, a oportunidade, capacidade de se tornar um com Deus. Isso é único. A pessoa pode falar, eu vou te dar uma Lamborghini, não vale isso. Vou te dar uma mansão de 20 milhões de dólares, não vale isso. Vou te com um foguete te levar para Marte lá, não vale isso. Entendeu? Então, isso aqui vale mais que qualquer coisa, gente. E aí na Terra você vai ter poder sobre todos os arcontes e demônios ainda. Isso aqui, ó, não é só lá no céu, não. Aqui no céu é só coisa, mas a gente já tem. Oi, Nádia, minha amiga. Tá aí? A Nádia também vai pro céu também. É que eu não gosto de falar céu, né? Vai pro um e único. Não é o céu, nós vamos pro um e único, pro inefável. Amém vos digo. Estará em todas as regiões tão rapidamente como uma flecha disparada. Então, mais rápido que a velocidade da luz, Jesus está falando. Está falando assim, ó, vamos, voou, pum, em 1 segundo vai estar. Por isso que eu estou falando que eu não vou nem voltar. Eu só vou fazer assim, ó, e já vou estar lá, e você um com Deus e nenhum arconte. Acho que a gente só vai dar aquela piscadinha para os arcontes, assim, tchau, e subir. É só isso que a gente vive. Gente, eu vou... desabafar com vocês aqui, né? Contar um pouco da minha vida, que só tem vocês maravilhosos aí. E eu falo para vocês assim, e um dia eu vou fazer, eu falei, a Nádia tá aí, né? Eu falei um dia que a Jasminha não tava na live, eu falei que eu ia contar um pouco como eu, desde quando eu me dei por conta do Espírito Santo na minha vida até hoje, quando eu tinha uns 7, 8 anos de idade, sei lá, 10 anos. E até hoje, assim, e eu já vivi muitas experiências, assim, com Deus, e para mim Deus não é algo que eu tenho fé nele, eu não tenho fé em Deus. Eu vivo Deus, eu
Deus é mais real pra mim do que vocês, assim. Vocês eu não tô vendo. E tipo, eu sei que a Nidia, Andréia, Nádia, Jéssica tá aí, todo mundo, o Marcos tá aí. E eu sei que vocês são pessoas, porque eu acredito que vocês estão aí na casa de vocês, tá aqui conectado. Mas Deus, pra mim, tá aqui. Eu já tive isso, eu vivo a experiência todo dia. Gente, parece que é um. Eu e ele não somos uma coisa separada, assim. É como se eu tivesse, tipo, eu tô aqui, eu tô, Espírito Santo, falando como se fosse mais claro que uma pessoa, assim. E eu, quando era criança, aí eu ficava ali no banheiro ali, aí eu ficava assim, Espírito Santo, vem Espírito Santo. E acho que meus vizinhos, minhas irmãs, todo mundo achou que era doido. Mas assim, aqui também, assim, aqui na sala aqui, antes era no quarto, e eu ficava assim, minha mão subia sozinha, assim, e eu ficava parado só pra fazer isso. Eu ficava assim, Deus falava, fecha o olho e esvazia a mente, não deixa nada entrar na sua mente. Aí eu ficava assim. Aí minha mão começava a subir sozinha, assim, fazer uns movimentos, assim, ó, era muito legal, assim. Mas eram uns movimentos, assim, aí eu acho, por isso que eu falo que eu assisto Dragon Ball, e eu acho que é muito igual, assim. E isso era antes do Dragon Ball, tinha uns 10 anos, sei lá, antes eu assisti. Mas assim, e sempre minha mão subia, fazia uns movimentos totalmente aleatórios, assim, e eu sentia uma eletricidade, uma coisa assim no corpo, eu começava a sentir, e às vezes dava umas contração aqui no esôfago, assim, e eu sentia e sinto o poder de Deus. E aí começava a falar o Espírito Santo, e falar em línguas estranhas, e falar em uns sons tipo igual o leão, assim, e era um negócio bem legal. É, né, ainda. Mas, e não só por isso, assim, mas, e aí eu sempre fazia isso. Mas quando eu ia na rua, e tipo, eu fazia isso dentro de casa, aí beleza. Tava aqui, eu e Deus, falava com o Espírito Santo, aí ele falava, vai na igreja lá ajudar os moradores de rua lá. Aí eu ia na igreja, e aí, e quando eu chegava lá, aí tinha lá alguém precisando, aí as pessoas vinham e falavam comigo, aí eu fazia assim. Tipo, eu ia orar, eu fazia assim. Aí quando eu fazia assim, tipo, igual eu falei pra você de movimentar o ar, sabe? Ou eu soprava e as pessoas caíam assim com o poder de Deus. Ou elas recebiam demônio e manifestavam, ou elas recebiam o Espírito Santo e caía se precisava, ou era curada. E ela só soprando e fazia. Então por isso que eu falo que é uma. E tinha hora que eu falava assim, era muito legal. Agora é verdade, faz tempo que eu não. Tinha hora que eu começava a falar, igual eu tô falando aqui, ó, eu não sinto o meu ar aqui, ó. Mas quando eu estava muito cheio do Espírito Santo, aí se eu colocava a mão aqui, colocasse a mão, eu sentia o ar saindo da minha boca como se fosse algo físico, assim, ficava batendo na minha mão, se forçava assim minha mão, assim, algo bem denso, denso a palavra. Nunca aconteceu, amiga, você tem que ficar em oração, tem que orar mais, eu tô falando aqui que você tem que orar, clamar, assim, fala. Fecha os olhos lá e fica só assim, e fala, vem Espírito Santo na sua mente e sua mão vai subir sozinha. Ou, pode falar aí, Ninja, coisa. Tem um negócio de meditação lá, usa aqueles om lá, que tem umas coisas lá, e você entra nos estados de transe, de repetição. Mas isso é um estado, independente do que você fala, é um estado de receptividade, de você receber o Espírito Santo. Por isso que eu faço. Se você não recebeu o Espírito Santo, você tem que clamar, clamar e buscar. Porque você alcança através do Espírito Santo. E aí essa condição, mas por isso que eu falo, tudo isso quando eu leio, quando eu vejo, são coisas que eu já experimentei e experimento na minha vida no dia a dia. Eu não tô nem aí pro outro reino, porque eu vivo aqui na Terra como se eu já vivesse no reino espiritual. Vocês entendem? Tipo assim, pra mim não tem diferença quando eu morrer ou viver, porque eu já vivo com Deus. E tipo, lá eu vou continuar vivendo com Deus, só não vou estar nesse corpo, mas eu vou continuar vivendo da mesma forma. Então é isso que eu quero que vocês vivam desta forma, já aqui na Terra, como um com Deus. Porque é o que vocês vão ser. Quando não tem que esperar você sair do corpo. Aqui você não tem que ter fé em Deus. Você tem que viver Deus, entender que você habita dentro dele e ele habita dentro de você. É como assim, né? Eu estou falando assim, o ar tá aqui, tá parado, mas eu tô dentro do ar aqui, ó. Tem um ar aqui, ó. Se eu faço assim, ó, eu sinto o ar. Faz assim, vocês não sentem o ar? E o ar não tá dentro de mim? Ó, se eu solto, ó. Isso é Deus, entendeu? O Espírito Santo é essa brisa. Por isso que eu falo que o Espírito Santo tem que estar aqui, como se fosse o ar.
Agora é o que eu consigo explicar para vocês, mas é a mesma sensação. Então você está aqui, eu estou no meio de uma redoma de ar, que é a atmosfera, eu estou aqui, mas ao mesmo tempo, dentro de mim tem o ar também, que faz eu respirar. Isso é Deus, isso é o Espírito Santo. Então é a coisa mais real e mais real do que qualquer pessoa. E eu só estou vivo porque eu estou respirando esse ar. E o meu corpo é feito de 70% de água, então se é H2O, tem 2 oxigênio, então tem 2 partes mais de oxigênio de ar. Então, resumindo, Deus é ar, entendeu? Não é que Deus é o ar, mas assim, a melhor alegoria, se for para fazer uma alegoria de Deus, é o ar do Espírito Santo. Tá? Então não tem imagem, você não tem uma imagem do ar, não tem uma igreja que contemple o ar, não tá. Então você não pode segurar o ar, então você não pode segurar Deus, mas Deus pode te empurrar, porque se vem um furacão aqui, ó, ao mesmo tempo ele é a coisa mais suave do mundo e ao mesmo tempo ele pode se tornar a coisa mais poderosa do mundo, mais destruidora. Então depende da intensidade. E isso fora a luz, que a luz é Jesus, o Espírito Santo é o ar e Deus é o que faz tudo, que é o vácuo quântico, o Pai, né? Mas, por isso que eu falo, você precisa do Espírito Santo. E o Espírito Santo é esse ar, o Espírito Santo é o que faz, e você tem que ter essa comunhão com ele, essa compreensão dele. E viver isso com ele aqui, de uma forma real. E faz isso dentro da sua casa, que quando você sair na rua, as pessoas vão ver Deus em você. Quando você falar, só de você respirar perto das pessoas, só de você fazer assim, as pessoas vão ser impactadas por Deus sem você abrir a boca. Entendeu? Eu sou um Deus. Então, tipo, e eu falo isso desde quando eu era criança. Quando eu trabalhava, eu falava com meus amigos assim, na Ford. O sopro é o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma palavra feminina em hebraico, chama Ruah. Ruah Kadosh é mais ou menos como se fosse uma brisa, que é espírito para nós é masculino, mas no hebraico Ruah é feminino, mas é o sopro. E aí eu falava para eles, na Ford, acho que 2018, 2019, eu falei, eu sou um Deus, eu falava para eles, e eu sou. Aí eu explicava para eles sobre o gnosticismo, uma coisa, cada um tinha uma religião lá, meus amigos, eles eram muito legais, assim. E a gente se divertia e ria, assim. E aí eles nunca acreditavam, assim, né? Tipo, eles não... Tem muita gente, assim, na Sanofi também eu trabalhei. E aí eu falava pra minha amiga, aí eu falava, eu sou um Deus, se você precisar eu faço. A faculdade também, sempre eu falava assim. Eu sempre falo pras pessoas. Aí eu falava assim, o que vocês querem, né? Aí tinha uma amiga minha, aí ela, eu tô na faculdade, porque eu falei, que nota você quer tirar na faculdade, na prova? Aí ela, 9. Eu falei, então você vai tirar 9. Aí no outro dia ela via, você é um mago, o que você fez? Que eu tirei 9 na prova e tal. Aí até de futebol, meu amigo falava. Aí só pra brincar, tipo, eu brincava assim, nossa, era muito legal. Aí na faculdade tinha um amigo meu, falava, quanto você quer? Jogo do Corinthians, você quer que seja quanto? 2. Aí tá, vai ser 2, vai ser 2, vai ser 3. E era tanto assim, porque quando você é um com Deus, essas coisas são... A gente faz até por brincadeira. Porque tudo que você pedir em oração vai ser feito. Então você tem o poder de manifestar o que você quiser através da palavra, mas não porque você fala, mas porque você é um com Deus e o que você falar, o universo vai manifestar, porque você que está determinando ali numa unidade com o Pai. Quando eu trabalhava de camelô também, nossa, eu tinha uns 15 anos, eu trabalhava vendendo guarda-chuva e sombreiro. Aí eu falei, Deus, quero que chova para eu vender guarda-chuva, que eu precisava de dinheiro. Aí eu falei, pai, faz chover. Aí chovia. Aí eu tinha que ir embora, eram umas 6 horas. Eu falei, agora faz parar de chover. Aí eu soprava, aí parava de chover e ia embora a pé. E vinha andando. Então, e era um jogo para mim, assim, mas assim... E hoje é engraçado. Para mim, quando eu era criança, isso fazia muito sentido, quando eu era mais novo. Aí hoje, que eu tô mais velho, isso não faz sentido. Tipo, eu não preciso fazer nada disso, porque pra mim era tipo... Eu achava que eu tinha que fazer isso para as pessoas acreditarem em Deus. Então, porque eu precisava. Tipo, eu falava com meus amigos, eu sou de Deus. Aí, tipo, eles, então, como é que é? Eu tinha que fazer algum milagre para eles acreditarem. Aí eu tinha que fazer.
Mas ninguém que eu fazia isso realmente conhecia quem era Deus, porque eles queriam só os milagres. Aí no outro dia, na outra bimestre, aí minha amiga falava: ah, eu quero tirar de novo a nota, eu quero, fala para mim quanto que eu vou tirar. Aí o outro: ah, eu quero isso. Então eles não buscavam a Deus, eles buscavam os milagres, o ganho, ou ganhar alguma coisa, mas eles não acreditavam muito que era Deus, eles achavam que eu era tipo um mago, eles achavam que era tipo uma bruxaria, sei lá, eles achavam isso, porque eles não entendiam. Então eu gosto muito mais de vocês, porque vocês não estão aqui porque eu faço um milagre ou porque qualquer coisa que faço, mas porque vocês realmente são pessoas que o Espírito Santo traz, porque vocês estão buscando o conhecimento. E não porque vocês estão buscando, mas porque vocês têm o conhecimento. Eu não estou aqui ensinando algo que vocês não sabem. Como o João fala, eu estou falando com vocês porque a unção de Deus já ensinou para vocês todas as coisas e vocês são de Deus. Então hoje eu sou muito mais feliz do que antes, quando eu expulsava demônio, curava enfermo, ajudava as pessoas, fazia milagre ou não fazia. Porque realmente o Espírito Santo sempre falou para mim isso. Depois, quando você estiver mais velho, aí você vai conhecer o que as pessoas vão falar. E antes eu não explicava, como eu falei para vocês há pouco, eu não falava de Deus. Eu só fazia umas frases, mas eu não ensinava as pessoas. Eu só falava: ah, eu sou um Deus. E aí fazia milagre e tal, mas não falava para eles: ó, existe um livro assim, o pai é assim, eu não parava, porque nenhum deles eram gnósticos. Porque o Espírito Santo fala para mim quem é ou não é. E vocês são. E agora eu vou começar para vocês entenderem quem vocês são, tá? Aí eu termino aqui. Já tá quanto tempo? Nossa, daí tá 1h30 já. Eu vou ter até relógio para saber. Isso, quase 2 horas. Amém vos digo, estará em todas as regiões tão rapidamente como uma flecha disparada. Agora, portanto, amém vos digo, o que receba esse mistério do inefável e o realize em todos os seus tipos e formas é um homem no mundo. Por isso que eu estou explicando para vocês isso. Contudo, sobressairá mais do que todos os anjos e destacar-se-á ainda mais do que todos eles. Nós somos maiores do que os anjos, sendo um homem no mundo, tendo o mistério do inefável. Entendeu? Amém vos digo, o que receba esse mistério do inefável e o realize em todos os seus tipos e formas é um homem no mundo. Aqui é com letra maiúscula, um homem no mundo. Então, não é um homem fora do mundo, é um homem no mundo. Por isso que às vezes as pessoas me julgam, aí elas falam: ah, mas você é de Deus, mas você tá no mundo, mas você vai numa festa, mas você faz isso. Gente, é um homem no mundo, porque não é um homem separado do mundo. É um homem de Deus dentro do mundo, é um rei mortal dentro de um reino mortal. Contudo, sobressairá mais do que todos os anjos, e destacar-se-á ainda mais do que todos eles. Ele é um homem no mundo, porém sobressairá mais do que todos os arcanjos, e destacar-se-á mais do que todos eles. Ele é um homem no mundo, porém sobressairá mais do que todos os tiranos, e erguer-se-á por si próprio sobre todos eles. Você percebe que sempre ele fala: você se erguerá sobre si próprio, sobre todos eles. É uma coisa que você faz por si mesmo. Então é uma coisa que você adquire pelo seu poder. Você tem que apropriar-se do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo pelo seu próprio poder, pela sua força de vontade. E aí você alcança. Por isso que ele fala: você por si próprio, você alcança a divindade, que eu li antes lá no outro. Por si, submeta a si próprio a divindade, para aquele que renuncia ao mundo e a tudo que nele há, e se submeta a si próprio à divindade. Aqui é acraseado. Se submeta a si próprio à divindade, você se tornar divino por si próprio, pelo seu esforço. Ele é um homem no mundo, porém sobressairá mais do que todos os amos,
e erguer-se-á por si próprio sobre todos eles. Ele é um homem no mundo, porém sobressairá mais do que todos os deuses. Aqui deuses com letra maiúscula. E erguer-se-á por si próprio sobre todos eles. Ele é um homem no mundo, porém sobressairá mais do que todos os veedores de luz, e erguer-se-á por si próprio sobre todos eles. Ele é um homem no mundo, porém sobressairá mais do que todos os santos, e erguer-se-á por si próprio sobre todos eles. Ele é um homem no mundo, porém sobressairá mais do que todos os poderes triplos, e erguer-se-á por si próprio sobre todos eles. Ele é um homem no mundo, porém sobressairá mais do que todos os órfãos de pai, e erguer-se-á por si próprio sobre todos eles. Ele é um homem no mundo, porém sobressairá mais do que todos os invisíveis, e erguer-se-á por si próprio sobre todos eles. Ele é um homem no mundo, porém sobressairá mais do que o grande invisível órfão de pai, erguer-se-á por si próprio sobre ele. Ele é um homem no mundo, porém sobressairá mais do que os do meio, e erguer-se-á por si próprio sobre todos eles. Ele é um homem no mundo, porém sobressairá mais do que as emanações do tesouro da luz, e erguer-se-á por si próprio sobre todos eles. Ele é um homem no mundo, porém sobressairá mais do que a mescla, e erguer-se-á por si próprio e completamente sobre ela. Ele é um homem no mundo, porém sobressairá mais do que toda a região do tesouro, e erguer-se-á por si próprio e de modo completo sobre ele. Ele é um homem no mundo, porém governará comigo no meu reino. Ele é um homem no mundo, porém é rei na luz. Aqui é rei com letra maiúscula. Ele é um homem no mundo, porém não é deste mundo. E amém vos digo, esse homem sou eu, e eu sou esse homem. E na dissolução do mundo, quer dizer, quando o universo for elevado, e quando o número de almas perfeitas for concebido, todas elas juntas, e quando eu for rei no meio do último auxiliar, sendo rei sobre todas as emanações de luz, e rei sobre os 7 améns, as 5 árvores, os 3 améns e os 9 guardiões, e sendo rei sobre o filho do filho, quer dizer, o Salvador gêmeo, e sendo rei sobre os 12 salvadores, e sobre todo o número das almas perfeitas que receberão os mistérios da luz, então todos os homens que tenham recebido os mistérios do inefável serão reis companheiros comigo, e sentar-se-ão à minha direita e à minha esquerda no meu reino. E amém vos digo, esses homens sou eu, e eu sou esses homens. Por este motivo vos disse anteriormente, sentar-vos-eis nos vossos tronos à direita e à esquerda do meu trono, e governareis comigo. Por este motivo não titubeei, nem me envergonhei de vos chamar meus irmãos e companheiros, porque sereis reis companheiros comigo no meu reino. Por isso vos digo isto, sabendo que eu vos darei o mistério do inefável, isto é, esse mistério sou eu, e eu sou esse mistério. Agora, portanto, não somente vós reinareis comigo no meu reino, sendo reis companheiros, como todos aqueles que recebam o mistério do inefável, eu sou eles e eles sou eu. Porém o meu trono sobressairá sobre eles, padecereis aflições no mundo, mais do que todos os homens, até que proclameis todos os ensinamentos que vos dei, e os vossos tronos unir-se-ão ao meu no meu reino. Vocês entenderam? Então, por que eu estou aqui? Porque eu sou um homem no mundo. E eu sou um com Jesus, e Jesus é um comigo. E vocês são companheiros e irmãos de Cristo.
E eu tô aqui para que seja completado o número das almas perfeitas. E depende de vocês. E eu preciso que vocês rapidamente despertem e alcancem a gnose para que esse número se complete, para que eu possa voltar para o Pai, porque eu não gosto desse mundo aqui, entendeu? Então vocês se virem e aprendam muito rápido, porque eu não quero ficar muito mais tempo aqui. Então, cada dia que eu faço, e às vezes eu fico falando, meu Deus, esse povo não aprende, mas vocês precisam aprender, porque o tempo é curto, sabe? O tempo foi abreviado. E a gente tem que destruir os arcontes, destruir tudo. A gente não veio aqui por causa das pessoas e tal. A gente veio aqui para destruir os arcontes. As pessoas, elas são como gado para os arcontes. Eles vão criando as almas delas e voltando. Os arcontes que vivem mais tempo e tal. E a gente tem que trazer esse julgamento para eles e salvar as almas de Cristo, as almas dos filhos do Pai. Então eu preciso que vocês aprendam e multipliquem. Eu vou ensinar mais um tempo e vocês vão ter que aprender e compartilhar com as pessoas. Porque sozinho eu não posso tocar todo mundo. Posso, mas Deus não quer. Deus quer usar vocês também, porque vocês precisam dar fruto também. Então vocês precisam aprender para dar fruto, mas não é somente... Vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. O mundo está numa escuridão. E é vocês que vão iluminar eles a partir de agora. Então, eu vou fazer mais lives outros dias, mas vocês precisam ler. Leiam a Bíblia Gnóstica, leiam a Biblioteca Nag Hammadi, leiam, meditem e peçam para o Espírito Santo falar para vocês qual é o propósito de vocês, porque cada uma de vocês tem um propósito, cada um de vocês. Pedro e os 12, mas o que? Do Atos dos Apóstolos, você quer saber, amiga? Você quer que eu leia ele amanhã? Amanhã, quando eu fizer a próxima live, eu leio. Eu paro de Filipe, eu leio eles. Vou ler o Atos de Pedro e dos 12. Então, é isso que eu falo, porque a gente está no fim, e não o fim do mundo. O mundo vai continuar aqui a colocar. O fim é quando o número de almas é uma geração que precisa iluminar e precisa ser iluminado. E eu quero casar, ter filho, e eu vou viver uma vida de boa. Então eu vou escrever mais uns 3 livros, estou traduzindo para o inglês a Bíblia Gnóstica, para falar também nas outras línguas, para os outros países poderem ver também, porque o povo que é dos outros países, eles não estão fazendo muito, então eu tenho que fazer. É sério, gente. Vocês... Parece que é brincadeira isso, mas não é. Esses livros foram descobertos em 1945 e até hoje tem muita restrição dos arcontes para que esses livros não sejam conhecidos. Se você falar com 100 pessoas e perguntar quem conhece o gnosticismo, uma vai falar que é agnóstico, vai falar, eu sei o que é agnóstico. Aí você vai falar, não é agnóstico, é gnóstico. Aí outra vai falar da cabala ou alguma coisa, mas é 1 em 1000 e 2 em 10 mil só. E a gente tem que achar os irmãos. Tem mais algumas pessoas para aprender. Não são muitas, mas tem mais. E aí a gente finaliza. Depois disso, gente, é só repouso. A gente só vai ficar na paz. Aí você vive, cuida dos seus filhos. Sim, eu vou ler ele no próximo, tá, amiga? Eu vou pegar o Ato dos 12 Apóstolos e vou ler. Eu gosto mais da parte final dele, mas eu vou ler ele inteiro para vocês entenderem. Então, vocês precisam aprender e divulgar, porque existe muita gente que está ainda embaixo da religiosidade. E são pessoas boas iguais vocês. Então, como eu fui usado para despertar vocês têm que usar e despertar as pessoas. Se você não quer escrever o livro, pega o meu livro, indica para as pessoas, no vídeo no YouTube, dá um PDF, se eles quiserem, fala para a pessoa me mandar o e-mail, eu mando o PDF de graça para ela, tal. Mas vocês precisam buscar, porque
Gente, é sério. Eu tinha 18 anos, eu acho. Aí Deus falava pra mim que. Daí eu li um livro lá que chamava. Como é que é? O Código da Bíblia. É, tem dois livros, o Código da Bíblia lá, os Códigos da Bíblia. É, que daí os caras faziam umas contas lá e falavam que ia acabar em 2027, 2030 lá, zoando. Aí eu ficava, ixi, Deus, vai acabar quando? Mas vai acabar, gente. É que eu não gosto de falar de acabar o mundo, porque a gente não acredita, tipo, no apocalipse, igual os outros falam, assim, né? No fim do mundo e tal. Mas é porque assim, ó. Vai ter guerra da China com Taiwan, a guerra da Rússia com a OTAN. Sabe quando teve a pandemia? Aí você ficou 2 anos praticamente preso em casa, assim. Então vai ter um momento agora que vai ter tipo guerra, vai ter um monte de coisa assim que vai ser mais difícil de vocês, da gente. Às vezes a gente vai chegar um momento aqui que vão banir o TikTok, vai chegar um momento que vai proibir de ler livro, mandar queimar os livros, sabe? Vai ter alguns momentos conturbados aí né, na vida. Então, a melhor forma de você ter o conhecimento é dentro de você. Quando eu falo ler, é para você decorar mesmo, assim. Por isso que eu postei esses dias o livro, o filme, o livro de Eli. Porque naquele filme é bem real, assim, né? Teve uma guerra nuclear lá, aí o pessoal fica cego por causa da luz lá, um monte de guerra. E aí eles mandaram queimar todas as Bíblias, porque falou, ó, esse livro fazia com que as pessoas conseguissem dominar as outras, tal, e regra lá, então vão queimar. E aí o cara que ele decorou, o expressão fez ele decorar para depois ele escrever lá pro povo lá. E os livros gnósticos, o expressão sempre me fala para eu ler eles todo dia. E você pode ver, tem vezes que eu tô lendo e eu não leio. Você pode ver, tem vezes que eu tô olhando assim e eu falo olhando para cá e eu sei o que tá escrito. Porque muitas coisas tá já na minha mente e eu vivo isso. Então quando você vive isso, já tá. E aí você não vai precisar de um livro para você relembrar ou conhecer esses mistérios. E é isso que eu tô falando, porque eu escrevi esses livros aqui, mas daqui a pouco vão mandar me prender, vão mandar prender, vão mandar me matar, alguma coisa assim. É, não vai ter opressão. Você vê Jesus falando, vocês vão ter aflições no mundo, até que esse evangelho seja falado a todo mundo, até que se complete o número de alma. Então eu não vou falar que você vai virar agnóstico e vai ser todo mil maravilhas. Não, gente, o povo vai querer. Imagina, ó. É, mas o dele é a Bíblia, né? Que acaba escravizando a humanidade de novo. Eu fico até com dó. Eu falo, gente, o livro que escraviza o povo, ele tá lá guardando, né? Mas é sério. Então, é uma coisa assim, imagina. Eu tenho na mão, vocês também, né? Um conhecimento que pode abalar toda uma estrutura religiosa que domina o mundo por milhares de anos. Você acha que eles vão entregar na mão assim? Tudo, imagina, a gente por um surto psicótico aí, todos os famosos viram um gnóstico assim, né? Igual o jogo do tigrinho, sabe? Que eles ficam influenciando o povo a jogar o tigrinho. Aí eu vou pagar pros influencers, falar, divulga meu livro aí. Aí eles começam a influenciar. E, tipo, o Brasil é o país mais católico do mundo, né? Aí imagina o Brasil inteiro vira gnóstico. O que o Papa lá de Roma lá vai fazer? Vai falar, eixe, vamos matar quem fez isso daí, entendeu? Os judeus, os muçulmanos. Imagina lá no Estado Islâmico lá. Todo mundo começa a entender o gnosticismo e aí começa a acabar o poder dos estados lá, porque eles são muito... O Irã, principalmente, tem uma estrutura religiosa lá com o Ayatollah deles lá. E aí então imagina, então realmente vai dar um colapso no mundo, assim, se tudo acontecer como o Espírito Santo me fala. Tomara que não aconteça, que eu quero paz, eu não quero guerra não. Que é? Anderson, você viu a pergunta da Cacilda? Quem é Cacilda? Não vi não. Boa noite, se Jesus que você fala é o mesmo das igrejas ou é do gnosticismo? É do gnosticismo, amiga. Cacilda Morini. Jesus vivo, não é o Jesus morto, não. Das igrejas é o Jesus morto, é o Jesus que está na cruz lá, ou numa imagem. O meu Jesus é a luz que cria o universo inteiro. Então Jesus é a luz, não é um morto. Ai, ai. Tá, gente, eu tô cansado já. Não gosto de vocês tanto assim pra ficar aqui 3 horas, não. 2 horas e meia tá bom.
Nem sei quantas horas tem. Tchau, gente. Boa noite pra vocês. Obrigado aí por vocês me aguentarem. Vocês têm coisa pra fazer, gente. Vocês não têm casa, filho pra cuidar, não? Fica aí na live aí vendo os outros aí tanto tempo assim. Vai cuidar da casa. Vai fazer coisa de casa aí, vocês doidos. Tchau.